E aí, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um conteúdo, talvez o conteúdo mais importante que nós já fizemos, que é o seguinte: vou contratar o contador agora. Afinal, quantos clientes eu vou conseguir? Então, roda a vinheta e vamos lá. Uma pergunta constante, uma pergunta que o nosso time comercial recebe todos os dias. E eu acho que a gente, mesmo com esse conteúdo, vai continuar recebendo essa pergunta. Porque é uma dúvida muito comum entre as empresas contábeis, que são o seguinte: vou contratar uma empresa de marketing, ou vou contratar o contador agora. O que eu posso esperar? Quantos clientes eu vou conseguir? E esse tipo de coisa. Então, eu trouxe aqui Pedro e Vanessa, que é o seguinte: Pedro cuida do processo de vendas, Vanessa cuida do processo de operações. Para responder para a gente o seguinte: afinal, quantos clientes os contadores vão conseguir contratando o contador agora? Vamos lá? Bora. Essa pergunta, Almir, ela tem uma resposta direta. Não sei. Porque Ou talvez depende, né? o processo de vendas depende de muitos fatores. Então, o contador agora, nossa especialidade aqui é a estruturação de processos de marketing. Então, ganho de visibilidade, acesso, ranqueamento, anúncio, ativação de canais e o acompanhamento, o suporte para o processo de vendas. Só que quem define a venda em si é o comercial. O comercial é o que define se vai ter cliente novo ou não. Vamos pensar o seguinte: eu acho que é legal a gente falar isso. Quando uma empresa precisa de um advogado, uma ação trabalhista, por exemplo, tá? Ou uma ação empresarial qualquer, ele chega para o advogado e pergunta assim, ele pede para o advogado colocar no contrato que faz entre empresa e advogado, garantindo que o advogado vai ganhar esta causa? De forma alguma. De forma alguma. Quando você vai no nutricionista, você fala com o nutricionista assim: eu só vou te pagar se eu emagrecer 10 quilos? Também não. O que o nutricionista vai fazer é fazer um plano alimentar de acordo com a sua necessidade, vai te acompanhar, vai te dar uma série de mecanismos e ferramentas para que você consiga emagrecer. Sim. Mas o emagrecimento depende de uma série de fatores e principalmente de você. Quando você, Deus me guarde, descobre uma doença, vai no médico. Você garante para o médico em contrato que você vai ser curado de uma doença? Não. Porque depende. A mesma coisa é serviço de marketing. Quanto menor a maturidade de negócio das empresas, maior são esse tipo de perguntas básicas, e eu diria assim, com todo respeito, claro, do ponto de vista de negócio até infantil. Uhum. Por quê? Uma empresa de marketing, ela não vende cliente. Existe empresa que vende cliente? Claro, eu acho que você consegue comprar, por exemplo, no mercado, carteira de clientes, já ali, vou comprar uma carteira de clientes que fatura tanto, que vamos pagar um honorário de tanto, enfim. Uma empresa de marketing vende serviço. Então, a gente tem que ser cobrado, não só eu, qualquer empresa, tem que ser cobrado pelo serviço. Mesmo jeito que o advogado, ele cobra os honorários dele pelo serviço. Uhum. Eu não chego mesmo o contador. O contador, ele quando uma empresa vai te contratar, ela não chega para você e fala assim: me garante que eu vou ter lucro no final do mês. Você não tem essa garantia. Eu vou abrir uma padaria e eu quero que você me garante contrato que eu vou ter lucro de 25%. Impossível. Algumas perguntas que eles fazem aqui, Pedro, vamos lá, que os clientes te fazem aqui. Hoje, qual é o retorno que eu vou ter? Que mais? Em quanto tempo eu consigo gerar minhas primeiras leads? Em quanto tempo eu vou fazer a minha primeira venda? E em quanto tempo eu posso esperar resultado? E outra pergunta, Almir, qual a garantia que a gente dá para ver se o site dele vai ser encontrado e em quanto tempo? Beleza, você fez uma listinha para mim aqui, vamos lá. Qual que é a garantia contratando um serviço de marketing que minha empresa vai crescer? Uhum. Qual que é a garantia que vocês me dão de geração de leads? Quanto tempo eu vou gerar a primeira lead ou a primeira venda? Qual a garantia que meu site vai ser colocado nas primeiras posições do Google? Qual que é a garantia que eu tenho que eu vou fechar clientes? Em quanto tempo terei retorno? Essa é ótima, essa aqui é a mais brava. É a que mais acontece. Em quanto tempo terei retorno sobre meu investimento em marketing? Vamos lá, vamos entender primeiro o seguinte. Eu vou pedir para o meu editor colocar aqui um funil o que é responsabilidade de marketing e o que é responsabilidade de vendas. Vou pedir para colocar do meu lado aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber.
Pedro, fala o funil para a gente aqui, enquanto o pessoal acompanha. Qual que é a responsabilidade de marketing, qual que é a responsabilidade de vendas? A responsabilidade do marketing é te ajudar a gerar visitantes, gerar leads, né? Você tem que realmente cobrar da sua agência de marketing, seja ela o contador agora ou outra, que ela te ajude na geração de leads. Mas a partir do momento que esse lead é gerado, a responsabilidade é total do comercial. Então, entrar em contato para qualificar esse lead, fazer uma apresentação, mostrar como que você trabalha em relação ao âmbito de proposta, até o fechamento ou descarte, todas essas etapas são responsabilidade de vendas. Então, a mesma coisa aqui, eu e a Vanessa, né? Eu fico responsável pela parte comercial e a Vanessa por marketing. Você não pode cobrar a Vanessa por venda, você tem que me cobrar por venda. E da mesma maneira que você não tem que me cobrar por lead, você tem que cobrar a Vanessa. E isso é a mesma coisa que o contador ele tem que trazer para o negócio dele. A cobrança de marketing ela tem que ser por visita, ranqueamento de palavras-chave, leads que estão sendo gerados através de campanhas, por exemplo, de tráfego pago. Depois que isso acontece, é totalmente a responsabilidade do seu comercial fazer contato com essas leads, tratar e fazer as vendas ou descartes. Legal. Por exemplo, a Vanessa vai trazer aqui o funil. Teve um potencial cliente que pediu um orçamento para a gente e ele abriu os números dele lá, o Analytics, e ele abriu o funil de vendas para ele, a gente desenhou o funil de vendas dele. Com o funil de vendas dele, a gente conseguiu traçar para ele um plano de crescimento e quantos clientes ele ia conseguir uma média de crescimento. Vanessa, o pessoal vai ver aqui na edição esse funil. Explica para a gente o funil desse potencial cliente para a gente discutir em cima disso como que a gente consegue entender o tamanho do crescimento desse cliente. Ok. Aqui do lado, a gente colocou, vou começar explicando, a gente criou 2 funis, tá? O primeiro foi funil de tráfego orgânico e o segundo foi o funil de tráfego pago. O funil de tráfego orgânico são as estratégias que a gente faz de SEO, de posicionamento do Google, de ser encontrado os mecanismos de busca sem um investimento pago, tá? E como que esse funil funciona? Primeiro, você precisa atrair visitantes para dentro do seu site, os visitantes se convertem dentro do seu site, se tornam lead, e aí é a parte do marketing. A partir do momento que esse lead é gerado, ele passa a ser uma responsabilidade de vendas. No funil orgânico desse cliente específico, desse lead específico, ele tinha uma média de 1.600 usuários todos os meses no site dele. Essa média de 1.600 usuários se tornavam 16 leads, 16 pedidos de orçamento. Dos 16 pedidos de orçamento, o comercial dele conseguia agendar 4 reuniões para apresentação da solução, apresentação do serviço que é prestado. Essas 4 reuniões se tornavam 2 propostas, e das 2 propostas ele conseguia converter um cliente todos os meses organicamente. Então, vamos lá. Olha só, o que vocês precisam pegar? Nesse cliente que a gente pegou, a gente sabe que ele fecha a cada quanto de visita? A cada 1.600 visitantes, ele fecha um cliente. Ok, então olha só. Acompanha o nosso raciocínio. A gente sabe que a cada 1.600 visitantes, ele consegue um cliente. Uhum. Então, qual que vai ser o trabalho da gente aqui, que é um trabalho muito claro? É conseguir gerar mais tráfego através do blog dele, gerando mais conteúdo, que a gente sabe que se a gente, por essa métrica, se a gente dobrar o tráfego dele, a gente consegue dobrar o número de vendas ali, o número de leads e o número de vendas. Outra coisa que a gente consegue fazer no site dele, vou pedir para o meu editor ir anotando um por um. Então, número 1, aumentar a geração de conteúdo para aumentar o tráfego. Segunda situação, melhorar os pontos de geração de leads do site dele, para que a gente consiga gerar mais leads com o mesmo tráfego que ele tem. Então, nós vamos melhorar os pontos de conversão dele, que pode também dobrar a quantidade de leads ali. Esse aumentar os pontos de conversão, só deixando claro, seria criar mais pontos de contato dentro do site. Isso. Então, por exemplo, se o seu blog tem um artigo que a gente consegue ver que ele gera muito tráfego, mas não tem venda. Então, um pop-up ali dentro chamando a pessoa para se converter. Então, criar mais pontos de contato ali dentro. Isso.
Terceiro ponto, qual que é a quantidade aí de lead para... Gera 16 leads e das agenda 16 quatro agenda reuniões. 4 reuniões. Então é o seguinte, de 16 gera 4 reuniões. Agora, aí, Pedro, a gente entra numa questão de vendas. O que você vai orientar para esse cara nessa questão de vendas, para ele melhorar essa quantidade de reuniões agendadas? Esse aí? cliente nosso, Almir, eu falei com ele, inclusive, em reunião, que ele precisa de ter mais responsabilidade comercial. Por quê? Por mais que ele gere essa quantidade de leads, o tempo de tratativa desse lead, para ele, é 3, 4 dias. Então, o lead chega na segunda-feira, ele só vai ligar para esse lead quarta-feira para fazer um contato. Então, o que a gente orientei para que ele possa fazer para reduzir essa taxa de desperdício? Ele consiga entrar em contato com o lead em até 5 minutos. Porque se ele conseguir entrar em contato com esse lead até 5 minutos após o cadastro, consequentemente, ele vai conseguir ali dobrar essa taxa de agendamento. Então, ele vai passar para a mesma quantidade de leads, ele vai ter o dobro de oportunidade, conseguindo agendar 4 reuniões. Perfeito. Então, olha só o que a gente está fazendo aqui. A gente pegou esse funil, vocês estão acompanhando o funil aqui na tela, e a gente, com ações de, vamos lá, geração de mais conteúdo, primeiro ponto, para gerar mais tráfego. Segundo, colocar mais pontos de captação de leads no site, no blog, para que a gente consiga gerar mais leads. Terceiro ponto, já parte para uma etapa comercial, é ter mais responsabilidade comercial de ligar para o lead mais rápido, tentar agendar com o lead de maneira mais rápida. Se a gente mexer nesses 3 pontos, a gente falou com ele que a mensalidade que ele cobra, eu acho que é R$1.200, não é um salário mínimo, R$1.400, né? Então, ele R$1.400, ele consegue um cliente por mês. A gente sabe que se a gente melhorar esses 3 pontos dele, a gente consegue pelo menos quadruplicar a quantidade de clientes. Então, no lugar de fechar organicamente, sem pagar nada, um cliente por mês, ele vai fechar pelo menos 4. Então, a gente sabe que a gente vai conseguir para ele R$4.800, R$5.000 aí de receita recorrente mensal a mais a partir disso. Então, o que a gente pediu para ele? Geração de conteúdo a mais, e daqui 4 meses ele já pode contar quase que certo com essa geração de conteúdo a mais. Sim. Então, o que é importante? A gente tem um cliente aqui que tem uma métrica. Agora eu pego o seu site, contador, eu pego o seu site que você não tem Google Analytics instalado, você não está ranqueado para nada, você gera 0 leads, você nunca fez uma venda através do seu site e você quer dobrar o seu número de clientes em um ano e não quer pôr R$1 de tráfego. Nós vamos falar ainda do tráfego pago desse cara. É impossível que eu chegue para você e falo com você assim, cara, você vai conseguir tantos clientes porque você não vai. Porque o seu trabalho, ele é de base, ele é do absoluto zero. Construir indicadores, métricas. Exatamente. Depois eu vou pedir para o Pedro, em outro conteúdo, fazer aquele nosso funil de maturidade comercial. Para que você entenda. Por quê? Você não tem nada. Então, não tem como eu prever nada para você, diferente desse caso. Coloca novamente aqui o funil dele. Dá uma olhada que ele tem tráfego, ele gera lead, ele já tem ele mesmo é um comercial, mas ele mesmo já trata. Então, a gente sabe que, trabalhando esses 3 pontos, ele vai conseguir gerar mais leads. Só que ele tem 2 canais de vendas ativos. O primeiro é o orgânico e o segundo, presta muita atenção nisso, que isso é crucial para você conseguir entender e ganhar maturidade de negócio. O outro canal é o canal pago. Vanessa, desenha o funil pago para ele aqui e muda o funil aí, meu editor. Beleza. Na parte orgânica, realmente os acessos, o crescimento depende da quantidade de conteúdo, depende do tempo de maturação. Por exemplo, dentro das nossas métricas, o primeiro marco de sucesso para quem está começando do zero é alcançar 300, 400 acessos no mês. Esse lead já está chegando com 1.600. Então, realmente precisa de um tempo de maturação. O orgânico precisa de investimento de tempo. O tráfego pago precisa de investimento monetário. Você precisa colocar dinheiro nas plataformas e de uma maneira correta. Então, através de tráfego pago, da parte de investir nas plataformas de tráfego, esse lead recebe atualmente. Desses 126 pedidos de orçamento que ele recebe, alguns são desqualificados. Por quê? É normal acontecer de chegar um lead que está procurando uma vaga de emprego. Uma vaga de emprego, que está querendo saber sobre que caiu no seu site sem querer. Porque pesquisou a contabilidade, né? Então, desses 126, ele consegue, que são qualificados, são 56. Né? Então, menos da metade dos leads gerados são leads realmente qualificados, pedidos de orçamento reais. E desses 56 que ele consegue receber, 16 vão para a apresentação. E esses 16
13 viram propostas e das 13 propostas ele consegue converter 7 em clientes. Então, dentro desse ponto aqui, a gente consegue melhorar em algumas dessas etapas. Primeiro, se ele quer aumentar a quantidade de leads, ele precisa melhorar a qualidade dos anúncios ou aumentar a verba de investimento para aumentar a quantidade de leads gerados. Só que de 126 leads gerados, ele vende 7. Então, melhorar dentro desse processo comercial algumas etapas também é muito importante, porque a quantidade de leads está alta e a quantidade de leads qualificadas também está alta. Está 56 leads qualificados. Desses 56, o que ele pode fazer, Pedro, para poder melhorar a quantidade de apresentações agendadas e de propostas geradas? No caso desse nosso cliente, ele teria que ter no topo do funil dele, né, quando ele gera esses leads qualificados, ter um próximo passo de forma mais clara. Às vezes ele está pedindo muitas informações, ele já está querendo o CNPJ do cliente, ele já está querendo ali informações mais complexas, e aí naquele primeiro momento de qualificação, o lead não está passando essa informação. Então ele se sente assim pressionado e provavelmente por isso que ele não está conseguindo agendar a reunião. Então, no caso dele, a gente fez uma ação, cara, pega informações básicas, faturamento, base de clientes, qual que é o problema que ele tem com o contador atual e o que ele está buscando nessa outra empresa de contabilidade. Porque só fazendo isso e deixando essas perguntas de forma mais clara, ele já vai conseguir dobrar o volume de agendamento de reunião e, consequentemente, ele vai conseguir melhorar as outras fases, tanto de proposta quanto de venda. Você que é contador, você quer saber quantos clientes você vai conseguir com o contador agora? Traz para a gente seus funis de vendas. Traz para a gente seu Google Analytics, traz para a gente seu RD Station, seu CRM que você utiliza, qualquer CRM que seja. Primeiro, o que a gente precisa identificar? Quais canais de vendas você tem ativos? Seu site, suas redes sociais, seu YouTube, quanto de lead, tráfego você gera de cada canal desse. Identificar, você tem um problema de marketing, você tem um problema de vendas. O que a gente faz? Porque existem algumas situações. Eu posso aumentar conteúdo para trazer mais tráfego para o site, para gerar mais lead, ou talvez o seu problema seja melhorar a questão comercial, que está gerando lead, mas seu time não está vendendo. Não está relacionado a marketing em si, mas... Exato. Então, o seu problema é de marketing, o seu problema é de venda. Ambos os problemas, nós conseguimos te ajudar a resolver. Contudo, você precisa trazer para a gente número. Só que se você é uma empresa que está com base zero, quer dizer, você não tem nada, você não tem métrica, então você precisa construir. E construção, cara, é 6 meses, 8 meses, 1 ano. O que você precisa saber é o seguinte: você tem os dados para que nós possamos analisar? Tem? Traz para a gente. Não tem? A gente vai ter que construir isso junto. E mais importante, marketing é uma ciência de analisar dados. Nós não somos uma agência de mágica. A gente não faz mágica. A gente não vai bater porta a porta de cliente apresentando seu produto ou serviço para que o cliente contrate a sua solução contábil. E depende de uma série de fatores. E para finalizar, se o marketing for perfeito, se seu marketing for exemplar e o seu processo de vendas for exemplar, ainda vai depender de um fator fundamental. A sua empresa é boa o suficiente ao ponto de ser comparada com outra empresa do seu segmento e você ganhar? Você tem uma proposta de valor melhor? Então, por exemplo, tem 89 mil empresas de contabilidade no Brasil. Você tem um trabalho de marketing exemplar. Você gerou lead, você qualificou, vendas arrebentou, mandou para reunião, mandou para proposta. Chegou lá, a sua proposta de valor ela é fraca em detrimento de outra empresa, por exemplo. Você nunca vai vender. Por mais que tenha um marketing maravilhoso, um processo de vendas perfeito, se você não ter uma proposta de valor diferenciada, você não vai vender. Por exemplo, a gente tem muito cliente aqui que fala assim, se o cliente sentar na minha frente, ele fecha o contrato comigo. E quando a gente vai ver no comercial, será que fecha mesmo? Não fecha. A gente vê que não tem o que o Pedro falou, responsabilidade comercial. Então, a gente quer que você tenha maturidade comercial e responsabilidade comercial. Para isso, você precisa ter números. E para isso, a gente precisa instalar os plugins, colocar seu Analytics, pegar tudo que você fez ano passado aí de proposta, levantar, entender motivo por motivo que você não fechou, analisar seu site, sua rede social. Aí você pega o site do cara, Vanessa, tudo artigo copiado de outros sites, aqueles links de notícia que não tem nada sentido com nada. A empresa não tem proposta de valor nenhuma e quer contratar a gente, quer que a gente faça mágica, nós não vamos fazer mágica. Você vai perder o seu dinheiro, seu concorrente vai continuar crescendo, porque você não sabe o que está fazendo, muitas das vezes. E, às vezes, a gente consegue estruturar essa parte, chega lead, chega pedido de orçamento,
o vendedor responsável pela empresa chega, olha a foto do perfil e fala assim, não gostei dessa foto não, acho que não é um potencial cliente. Pois é, não sabe nem como qualificar o lead, quais perguntas de qualificação, não tem um processo de vendas. Então é o seguinte, o que uma empresa precisa ter para crescer? Geração de demanda e processo comercial. Sim. O que é geração de demanda? Então, tráfego do blog, do site forte, do blog, receber indicação, ter rede social, ter tudo isso e receber pedidos de orçamento todos os dias. Você recebe pedido de orçamento todo dia? Vamos começar por aí. Recebe. Então, seu comercial tem que vender. Dentro disso, existe toda uma análise de marketing. Então, eu proponho para você que é contador, vamos criar para o seu negócio uma inteligência comercial. E se você quer criar uma inteligência, quer realmente ter na mão os seus dados, os números da sua empresa. Uma vez um contador me falou, há muitos anos atrás, que é uma coisa que é interessante, que para uma empresa, por exemplo, uma empresa qualquer, como a minha, qualquer empresa, os números contábeis são tão importantes para essa empresa como o exame de sangue é importante para o médico. Para o marketing é a mesma coisa. Eu só consigo diagnosticar onde que está o seu problema, a sua doença, se eu tiver os seus exames na mão. E os exames são o quê? É realmente analisar. Gente, site não funciona mais. Site gera, tem cliente nosso aqui que tem 50 pedidos de orçamento por semana com site. Tem cliente nosso aqui que fecha 20, 30 mil de recorrência mensal com site, com blog, com site. Tem cliente nosso que a Vanessa fica organizando para o time fazer anúncio aqui, que coloca alguns milhares de reais em anúncios, são empresas enormes. Então, mas para isso a gente precisa ter o exame de sangue na mão. O exame de sangue é seu Google Analytics, é seu Google Search Console, é seu CRM, que a gente possa analisar. Então, eu te convido, contador e contadora, a ter uma atividade comercial. Sem mais delongas, muito obrigado pelo seu tempo. Quer saber de como melhorar seu comercial? É com o Pedro. Quer saber como melhorar seu processo de marketing? É com a Vanessa. Quer saber como estruturar seu negócio, fazer seu negócio crescer? É com o Contador Agora. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.